Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Ó, segunda parte da nossa aula sobre a República de Platão. Espero que na primeira parte você tenha entendido toda a ideia de justiça, porque ela é fundamental para compreender essa segunda parte, onde Platão vai trabalhar com a gente questões mais práticas de como vivenciar a justiça na República. Quer conhecer essas questões? Bora filosofar! Então, nessa segunda parte, o caminho que Platão vai fazer, a partir do livro 6 até o livro 10, é discutir questões mais do campo prático da nossa vida. A ideia da aplicação do método dialético, a ideia do que é ética, né, a ideia da aplicação do rei filósofo, que são conceitos platônicos e socráticos que nos orientam o caminho para a vivência em sociedade. No final de tudo, o que Platão vai fazer? Vai colocar nas nossas costas a responsabilidade de escolher buscar a justiça. Isso só é possível quando a gente atinge o mundo das ideias. Essa segunda parte ficou bem legal, dá uma olhada para você ver. Vamos para ela? Agora ele vai trabalhar com a gente as grandes alegorias. No livro 6 e o livro 7, Platão discute as três grandes alegorias que marcam a sua filosofia na República. É claro que a gente só ouve falar da terceira, que é a alegoria da caverna. Mas a alegoria da caverna, ela só faz sentido se nós entendermos as outras duas. E qual que é a intenção dele nas alegorias? A intenção de Platão é apresentar um caminho para se alcançar a República. É um passo a passo para entender que a República ela não está nesse mundo. Esse mundo imperfeito. Esse mundo dos sentidos. Esse mundo de ilusão. Não. Esse mundo ele deve ser um caminho para que eu alcance o mundo das ideias, onde a justiça vai ser plenamente realizada. A primeira grande alegoria é a alegoria da linha. Platão e Sócrates, né? Sócrates está falando, Platão está escrevendo, a primeira grande alegoria. E segundo Platão, existem dois mundos. E o que separa esses dois mundos? Uma linha tênue, uma linha fina. É uma linha que separa o mundo sensível do mundo inteligível. E o que é o mundo sensível? O mundo sensível é o mundo dos sentidos. É o mundo do corpo, é o mundo que é transitório. Amores, no mundo sensível, o conhecimento é completamente distorcido. O mundo sensível é um mundo que é incapaz de se atingir um conhecimento pleno. A República, ao ser alcançada, vai nos levar ao mundo das ideias, ao mundo inteligível, que é o mundo eterno, o mundo da alma. Então, nós precisamos de governantes que conduzam a sociedade para sair do mundo sensível e atingir o mundo inteligível. Para sair do mundo dos sentidos e atingir o mundo das ideias. A sociedade que é governada por outras pessoas que não sejam filósofos, elas vão permanecer no mundo dos sentidos. Ela vai ser sempre enganada. Ela vai ser sempre incompreendida. Agora, se você tem como governante, como rei, um filósofo, ele vai criar um caminho para quê? Para você atravessar essa linha. O que separa o filósofo dos outros dois? Das outras duas classes sociais? O filósofo, ele já atravessou essa linha. E ele tem que trazer os outros para atravessar com ele. E ele vai fazer isso se ele for rei. Depois que ele apresenta a alegoria da linha, ele vai apresentar a alegoria do sol. E segundo Platão, no livro 7, o sol é filho do bem. O que é o bem? E se você que estiver escrevendo, destaque que essa ideia de bem é o bem supremo. É um bem maior. É desse bem que Platão está falando. Não é o bem de ajudar alguém. Não. É um bem comum. É um bem supremo.
Platão está dizendo o seguinte, olha, o que vai iluminar a minha consciência? Atenta ao que eu estou dizendo. O que vai iluminar a minha consciência para eu atravessar essa linha, sair do mundo sensível e atingir o mundo inteligível? O sol. O sol é a luz que ilumina a minha consciência. Segundo Platão, Sócrates e Platão, o sol tira o homem do mundo sensível e o leva para o mundo inteligível. Gente, com certeza você teve essa experiência. Você descobriu alguma coisa, entendeu alguma matéria, chegou com esse negócio e falou, puta, deu uma luz, iluminou tudo. Nossa, parece que minha vista estava escurecida e de repente clareou. Agora eu entendi. Essa é a ideia. O sol faz isso com a nossa consciência. Ilumina a consciência para que a gente busque a verdade. O sol, ele está no mundo sensível. E ele me leva para o bem que está no mundo inteligível. Vejam, é o sol que vai iluminar a minha consciência. E quem traz o sol? Quem traz a luz? A própria filosofia. É a filosofia que é esse dispositivo que ilumina a nossa consciência. Vejam, primeira alegoria, há uma linha que separa os dois mundos. A segunda alegoria, o sol vai iluminar a minha consciência para atravessar essa linha. Aí a gente entende a terceira alegoria, que é a alegoria da caverna, onde Platão busca a distinção entre as ilusões da caverna e o mundo da verdade. Aí você vai lembrar da aula que você já teve de filosofia sobre o mito da caverna de Platão. Aquela sociedade que estava presa ao fundo da caverna, olhando as sombras projetadas lá no fundo, acreditando que aquela sombra era a verdade. Até que um homem segue uma luz, olha aqui a alegoria do sol, segue uma luz e percebe que a verdade está do lado de fora da caverna. Alegoria da linha, ele atravessou a linha. E descobriu o que é a verdade. A verdade que está no mundo das ideias. Veja, aquela cidade que for governada por um rei filósofo vai conduzir os seus cidadãos a atingir o mundo das ideias. E é somente no momento em que eu atingir o mundo das ideias que eu vou alcançar a justiça. É só nessa hora. Antes de atingir o mundo das ideias, eu não alcanço a justiça. Então, se eu for governado por trabalhadores ou por militares, eu não vou alcançar. Por isso, repete Platão, cabe aos reis que sejam filósofos e cabe aos filósofos que sejam reis. Ok? Tem um exercício aqui agora. Deixa eu ver. Olha o que o Enem trouxe. Falando dessa relação dos dois mundos. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: esse objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Então, você tem um objeto perfeito e aquilo que está representando aquele objeto ele é inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Beleza. Há um objeto no mundo sensível que se assemelha a um objeto do mundo inteligível, mas não é aquele objeto, porque ele é imperfeito. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica, olha a letra D, fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Então, tudo que a gente tem nesse mundo que a gente observa, mundo de sentidos, ele corresponde a algo perfeito do mundo das ideias, que nós temos que buscar. E quanto mais nós buscamos esse perfeito, mais nós nos aproximamos daquilo que é o mais perfeito, que é o bem,
A justiça. Ok? Seguindo. Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Já estamos de boa. Ah, vai, tá tranquilo. Vamos lá. Bom, no momento em que nós atravessamos a linha, tivemos a nossa consciência iluminada pelo sol e saímos da caverna, nós passamos a atingir o conhecimento. E aí, Platão vai apresentar como nós vamos viver esse processo de conhecimento. E segundo Platão, o conhecimento é resultado de uma dialética. Dialética. E aqui eu preciso que vocês estejam atentos a um detalhe. Muito cuidado para não confundir diálogo e dialética. São palavras semelhantes, mas com significados opostos. O que é o diálogo? Diálogo é tese mais tese. Isso é um diálogo. Eu sempre brinco em sala de aula. 2 corintianos falando de futebol. É um diálogo. Você tem uma tese, o Corinthians, e outra tese, que é o Corinthians. Então, as duas teses se encontram. Isso é um diálogo. Dialética é tese versus antítese. Por exemplo, um corintiano e um palmeirense falando de futebol. Há uma tese, Corinthians, e há a antítese do Corinthians, o Palmeiras. Também vai chegar a um conhecimento, só que o caminho é outro. Segundo Platão, o caminho para o conhecimento é o caminho dialético, onde ele constrói essa ideia. Primeiro você tem uma afirmação, que nós chamamos de tese. Esta afirmação, ela é confrontada com uma objeção, que nós chamamos de antítese. E nós vamos atingir o conhecimento se ao final dela a gente atingir uma superação, que nós chamamos de síntese. Vejam, como é que você pode encaixar isso numa redação perfeitamente. O que nós vivemos hoje no Brasil? Esse fla-flu, nós e eles. De um lado e de outro. Quem é de um lado não conversa com o outro. Quem é de vermelho não conversa com o azul. Sociedade totalmente rotulada por estigmas. Nós não conseguimos entrar num consenso na nossa sociedade. Por quê? Porque nós somos incapazes, olha que legal, nós somos incapazes de fazer um movimento dialético. Porque eu penso de uma forma, eu julgo que somente a minha forma é correta. Então, todos aqueles que pensam diferente de mim são idiotas, são ignorantes, são imbecis. Eu sou incapaz de refletir que o outro pensa diferente de mim simplesmente pelo fato de que ele é o outro, ele não sou eu. E uma sociedade ela é composta de diversidades. A sociedade ela só se constrói, Platão ensina isso muito bem, a justiça só é alcançada na República se nós formos capazes de constantemente fazermos esse choque de tese versus antítese. Enquanto a sociedade se prender a somente a sua tese, não levando em consideração a opinião contrária, a objeção, a antítese, ela não vai alcançar essa harmonia. Ela não vai alcançar a síntese. Eu tenho minhas perspectivas políticas, religiosas, eu, Gigi, tenho as minhas. Mas eu preciso ser capaz de sentar a uma mesa com alguém que pensa diferente de mim e entender que algumas coisas que ele fala, para mim, não servem. Porém, outras me fazem crescer. Só que nós não estamos nesse ponto hoje. Hoje nós vivemos uma alienação total das ideias. Se Platão estivesse falando com a sociedade brasileira hoje, ele gritaria para a sociedade: sejam capazes de fazer um movimento dialético. Sair do plano da doxa e atingir o plano da episteme. Opinião é doxa.
Episteme é conhecimento. Opinião não é conhecimento. Opinião é opinião, conhecimento é outra coisa. O conhecimento a gente só atinge se a gente for capaz de fazer esse movimento dialético. Ora, se eu sou de tal tendência ideológica política, não significa que eu estou totalmente com a razão. Significa que aquela tendência ideológica política está de acordo com os meus princípios. Mas se aparece alguém que pensa diferente de mim, eu preciso ser capaz de abandonar a minha doxa, abandonar não seja a palavra talvez, mas superar a minha doxa pela antítese. Gente, veja esses últimos anos da sociedade brasileira. Famílias que romperam relações, amizades que acabaram, violências acontecendo pelo simples fato de que o outro pensa diferente de mim. A justiça ela vai ser alcançada quando a gente atravessar a linha, ter a nossa consciência iluminada pelo sol e sair da caverna. Quando isso acontecer, eu vou atingir essa superação, essa síntese. Vou ser capaz de compreender a sociedade. E falta muito isso para a sociedade brasileira. Gente, se eu posso dar uma dica para vocês, na redação, se vocês tiverem que embrenhar por esse caminho, nada de braçada, gente. Busca muito essa ideia do Platão, porque vai trazer muita contribuição para o argumento de vocês. Muito mesmo. Eu tenho grandes amigos que pensam completamente diferente de mim. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você consegue ser amigo de fulano de tal? Falo, porque ele é fulano de tal, ele não sou eu. Ele não precisa pensar que nem eu. Às vezes, no sábado à noite, a gente começa a conversar, comer pizza com alguns amigos que pensam diferente de mim. Quando eles vão embora da minha casa, ou eu vou embora da casa deles, eu fico pensando, nossa, mesmo não concordando com ele, isso que ele falou faz sentido. E eu saio melhor do que eu entrei, porque eu atravessei a linha. A minha consciência foi iluminada. Fui para fora da caverna. Sou capaz de viver em harmonia, voltando lá no livro 5, primeiro slide, sou capaz de viver em harmonia com alguém que pensa diferente de mim. Atingir o conhecimento. Essa é a dialética platônica. Que ele é influenciado muito por dois movimentos. Primeiro, por dois pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides. Não vou aqui falar muito dos dois, porque senão ia comer um tempo importante da aula, mas depois vocês podem dar uma olhada lá no canal, na aula 2 sobre pré-socráticos, vocês vão entender. Mas Heráclito e Parmênides têm teses diferentes. Para o Heráclito, tudo no universo muda. O universo é uma grande transformação. Para o Parmênides, o universo é estático. Ele não muda. Para um, muda. Para outro, não muda. Olha que legal. Quando Platão leu esses dois caras, ele pensou, cara, eu tenho aqui uma tese, tudo muda, e eu tenho aqui uma antítese, nada muda. Mas se eu olho para o universo, olha o que Platão está pensando. Se eu olho para o universo em alguns momentos muda, em outros momentos não muda. Se eu olho para o ser, ainda é Platão refletindo. Se eu olho para o ser em alguns momentos muda, em outros momentos ele não muda. O Platão ele traz uma base ontológica para o Heráclito e para o Parmênides. Ele fala, cara, que genial esses dois caras. Porque sem perceber, eles estão construindo aqui uma dialética. Porque a tese e a antítese, ela não se anula, ela se completa. Olha que legal. A tese e a antítese, ela não se anula, ela se completa. Porque as coisas, ora mudam, ora não mudam. Então, nem sempre uma antítese serve para ser anulada. Serve para ser jogada fora. Não. Ela serve para ser superada. Para chegar a uma síntese. Enquanto todo mundo achava que Heráclito e Parmênides discordavam um do outro em todos os aspectos,
Platão está falando, não. O fato de um não concordar com o outro faz com que eles se completem. Eu, Gigi, tenho 38 anos. Houve coisas na minha vida ao longo desses 38 anos que mudaram. Meu tamanho, o formato do meu corpo, a minha voz, o meu cabelo. Outras coisas da minha vida não mudaram. E eu hoje sou resultado de uma dialética, onde Heráclito e Parmênides não se anularam, se completaram. Olha que legal. E o outro que vai influenciar é Sócrates, pela maiêutica. Quando Sócrates usa da ironia, ele quer levar a maiêutica. Maiêutica significa parto, nascimento. A dialética leva o homem a nascer um novo conhecimento. O que é a ironia de Sócrates? A ironia de Sócrates são antíteses diante das teses. Quando Céfalo falou que justiça é dar a cada um o que lhe pertence, isso é uma tese. Quando Sócrates refutou, ele apresentou uma antítese. Chegou a uma síntese. Justiça é cada um cumprir de forma digna a sua função. Ok? Nesse sentido, faltam só 2 slides, tá, gente? Depois eu vou querer que vocês me falem se vocês acharam que tá cansativo ou não a aula, tal. Eu quero um feedback de vocês, tá? Nós estamos correndo aí com a matéria, senão não dá tempo. Nesse sentido, Platão vai falar o que é ética para ele. E, de novo, ele vai voltar para a teoria das almas. Só que quando ele fala de ética, ele vai ter uma abordagem um pouco diferente sobre a política na teoria das almas. Por quê? Porque, como vocês viram lá atrás, Platão entende que nós somos governados por 3 almas. Por 3 princípios de consciência. Platão ele entende que o sujeito é ético, atento, que vocês vão poder usar muito isso em redação também, tá? O Platão entende que o sujeito ele é ético quando ele equilibra as almas. Ele harmoniza as almas. Vejam, estômago, coração e cabeça. Alma, desejante, colérica e racional. Se eu ajo pela alma desejante, pelo estômago, eu vou errar. Ponto. Tem dia que eu tô dando aula e eu tô morrendo de fome. Minha vontade é comer logo. Aí o aluno faz uma gracinha na aula, eu tenho que segurar as pontas. Porque se eu agir pelo estômago, eu vou faltar com a ética com aquele aluno. Porque meu desejo naquela hora é mandar ele para aquele lugar, é ser mais duro com ele. Se eu assim fizer, eu vou ser antiético. Então tem que controlar meu estômago. Outras vezes eu ajo pelo coração. A paixão, a ira. Quantas vezes você fez uma merda e fala, puta, por que eu fui fazer aquilo? Ah, tá apaixonado. Você tá morrendo de raiva dele. Eu sou assim. Quando a raiva bate, eu não consigo controlar. Faltou a ética. Mas olha que legal. Mesmo quando a gente age pela razão, nós corremos o risco de não ser ético, segundo Platão. Como assim, Gigi? Vamos lá que eu te explico. Pensem, por exemplo, alguém do Estado Islâmico que mata em nome da religião. Na razão dele, ele está certo. Existe uma justificativa para ele matar as pessoas. Ele agiu pela alma racional, mas ele não foi ético. Então, nas nossas ações, mesmo a alma racional nos leva a uma ausência de ética. O que Platão está dizendo é que eu tenho que buscar um equilíbrio entre as 3 almas. Dominar desejo, dominar a ira, dominar a razão. Harmonizar os 3. Porque se eu fizer isso, eu vou alcançar as virtudes necessárias para viver na República. Olha que legal. Se eu colocar as 3 almas em harmonia, eu vou alcançar as 4 grandes virtudes, que é a prudência, a coragem, a sabedoria e a justiça.
Alguém que equilibra estômago, coração e cabeça é um homem prudente. Eu tô com fome, mas peraí, calma, calma, não é hora de agir. Pensa, por exemplo, no Henrique e Juliano. Eu fico imaginando o tamanho do arrependimento dos dois. Quando encontraram aquela caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos, nossas vidas. Em minhas mãos agora tem cada parte dessa nossa história, mas eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. O que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma na outra eu vou ter que colar, mas foi na hora da raiva. Na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva. Vejam, faltou Platão na vida do Henrique Juliano. De entender que é necessário harmonizar as almas. Para ser um homem prudente, para ser um homem corajoso, sábio e, sobretudo, justo. Quem é ético para Platão? É aquele sujeito que consegue harmonizar as três almas. E aí vai conseguir viver a justiça na república, na cidade ideal. E olha que exercício interessante que o Enem trouxe. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é objeto de razão e não de sensação. É a lógica. As coisas não mudam. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento ao segundo. Lenta, mas irrestritamente, a doutrina das ideias formava-se somente. Lembra da influência dos pré-socráticos, que eu disse há pouco para vocês. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Olha o que fala a letra D. A razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Quem age pela razão? O filósofo, o rei filósofo. Quem age pela sensação? O estômago e o coração. Então, a razão nos leva ao mundo das ideias. O mundo dos sentidos, ele é transitório, ele engana. Já o mundo das ideias é o mundo do verdadeiro conhecimento, do conhecimento pleno, do conhecimento que é superior. E para a gente encerrar, aqui ele vai reforçar a tese do rei filósofo. Sobretudo nos livros 8 e 9, o Platão ele vai mostrar por que a democracia não dá certo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai entender que todas as formas de governo se degeneraram. Gigi, o que é degenerar? Elas se estragaram. Todas as formas de governo perderam seu real sentido, sua forma de existir. Ele vai analisar todas as formas de governo que Atenas viveu até agora. Século IV. E ele vai concluir que todas elas se perderam, se degeneraram. Por exemplo, a primeira ele vai chamar de timocracia, que é o governo dos ricos, que em Atenas era conduzido pelos militares. E ele vai entender que a timocracia ela foi incapaz, atentos ao que eu estou dizendo, tá? A timocracia ela foi incapaz de atingir a justiça. Por quê? Porque a timocracia ela é marcada pela repressão. Então eu faço porque há uma força que me faz fazer. Então não, isso não é justiça. Logo, a timocracia se degenerou. Quando ela se degenerou, ela virou oligarquia, que é o governo dos melhores. Que, segundo Platão, também é incapaz de atingir a justiça. Por quê? Porque a oligarquia ela é marcada pela ambição. Quanto mais poder você tem, mais poder você vai ter. Então você nunca vai ter justiça. Você vai ter sempre um grupo lá que auto-intitula melhores,
que vão conduzir a sociedade. Não há justiça. Pois bem, a oligarquia se degenerou. Ela virou democracia. E ele vai dizer o seguinte, ó, a democracia também não deu certo. A democracia ela é marcada pelo caos. Há um momento que Sócrates fala uma coisa que é a mais pura verdade. Ele fala, olha, se você atende demais os interesses do povo, você não vai matar a fome do povo. Você vai aumentar o desejo do povo por algo. Então, o cara foi lá e deu o que o povo queria. O povo não ficou satisfeito. O povo quer mais. Aí dá mais coisa. O povo quer mais. E mais. E mais. Eu sempre brinco em aula quando eu estou falando disso. Se há um lugar que não pode existir democracia, esse lugar é a escola. Me desculpe, mas escola não é espaço para democracia. Porque os alunos não estão maduros para saber o que é melhor para eles. Eu dou aula há 17 anos. Grandes escolas que eu trabalhei fecharam, porque ficaram ouvindo demais aluno. Vira caos, vira bagunça. É aquela história do barco, da conversa do Sócrates com o Céfalo, que eu falei há pouco para vocês. A democracia é o modelo mais próximo do caos, por isso ela se degenerou. E ao se degenerar, ela virou tirania. A tirania também não dá certo, porque ela é marcada pela força. Ou seja, voltamos a algo parecido com a timocracia. Então, o que o Platão está apresentando aqui, segundo Sócrates, é que tudo foi dando errado. Foi tudo dando errado. Por quê? Pelo sentimento que marcou cada um. Qual é o único modelo que vai dar certo? O rei filósofo. Porque o filósofo, ele é marcado pela reflexão, pela razão, que vai ser capaz de conduzir o homem à justiça e à felicidade. Então, se você quer viver numa sociedade justa, cabe aos reis que sejam filósofos e cabe aos filósofos que sejam reis. E aí, Platão encerra o livro apresentando no livro 10 o mito de Ir. E ele vai dizer, olha, Ir é um ser que foi dado como morto, que vai ao além, mas ele volta. E quando ele volta, ele vai falar para as pessoas o que ele viu. E lá ele encontrou alguém que disse a ele o que é justiça. E aí Ir vai dizer, olha, justiça não tem um senhor. Ou seja, não dá para definir o que é a justiça. Não. Justiça não tem um senhor. Responsabilidade é de quem escolhe. Então, se eu escolhi a justiça, eu tenho que viver em direção da justiça. Então, é isso aí. Fechei com vocês aqui agora a aula 4. Trabalhamos nessas duas partes, como que Platão e Sócrates entendem a ideia da república, e aí dentro dela toda a base daquilo que a gente precisa saber da filosofia platônica. Próxima aula, aula 5, a gente vai fazer um aprofundamento no pensamento de Aristóteles. Mas fica para a próxima aula. Por enquanto, bora filosofar.